acabou de ser liberado aí os números e eu vou para cá falar com o nosso Neto Mota, não, o nosso Bruno Protásio, está direto da Secretaria da Saúde e vai para a gente atualizar os números exatamente desta sexta-feira. A gente já havia divulgado que o Ministério da Saúde confirmou que Alagoas passou a ter 45 casos, mas isso era até as 2 da tarde. Será que esse número aumentou ou é exatamente esse número foi confirmado? Hein, Protásio? O número foi confirmado, Edson, de 45 casos mesmo até esta sexta-feira, segundo o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Sendo assim, não houve mudanças em relação ao dado que foi repassado também pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Houve um aumento de número de casos de ontem para hoje. Foram 8 novos casos da Covid-19 no estado confirmados. E, além disso, segue mantido o número de 3 óbitos. Houve primeiro a confirmação do Ministério da Saúde de 4 óbitos, mas depois eles fizeram a correção, voltando para o número de 3 mortes pela Covid-19 em Alagoas. O boletim ainda traz algumas informações a mais, que são dos casos suspeitos. Até esta sexta-feira são 278 casos em investigação e 611 descartados. Então, fazendo o comparativo com os dados de ontem, nós temos um acréscimo de números de casos confirmados, são 8 novos, saíram de 37 para 45. De investigação, 2 a menos, foram 280 em investigação ontem, hoje são 278. E no número de casos descartados, houve um aumento, saindo de 589 para 611. Estes os dados confirmados pela CESAL agora há pouco, no boletim que foi divulgado. Ela ainda informou que, com relação aos casos confirmados, 38 agora residem no estado, sendo 34 em Maceió, 1 em Porto Real do Colégio, 2 em Marechal Deodoro e 1 em Palmeira dos Índios. As outras 7 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 residem no Rio de Janeiro, são 2 pessoas. Em Brasília também 2 pessoas. Em São Paulo, agora 3 pessoas com estas atualizações. A CESAL também confirma que dos casos que estão confirmados pela Covid-19, 11 deles já finalizaram o isolamento domiciliar, o mesmo número que foi passado ontem. Então, 11 pacientes já estão curados e não apresentam mais os sintomas da doença. Edson. E é importante a gente frisar exatamente isso. Ao contrário de ontem, quando a gente tinha divulgado aqui que o número de casos descartados não tinham sido modificados, né, continuava em 589, hoje você falou 611. Eu fiz a conta aqui, são 22 casos a mais descartados. Somando os 22 casos descartados com os 8 confirmados, então de ontem para hoje nós tivemos aí 30 testes divulgados, né? 22 descartados e 8 confirmados. Então essa é a média, eu acho que a gente deve ter aí ainda um número baixo de testes diários. O ideal é que a gente tivesse um número de testes maiores, mas com a chegada de novos testes eu acho que isso vai aumentar um pouco mais, né, Bruno? Exatamente, Edson, até porque ainda temos um número grande de casos em investigação, que são 278 até agora, então há muitos a serem confirmados. A gente vê que o volume de casos descartados também é muito grande, 611, mas há também em contrapartida esse número de 278 ainda em investigação e é necessária a realização dos testes para a confirmação da doença e por isso, conforme o volume for maior de testes, mais rápido também o diagnóstico para que eles iniciem o tratamento e também todas as medidas sejam adotadas. De quarta para quinta, realmente o número ficou similar, 589, mas agora, de ontem para hoje, houve esse salto, como você disse, 22 novos casos descartados. 22 caiu o nosso sinal, mas 22 casos descartados e 8 confirmados. Então, somando 22 com 8, 30 resultados saíram nas últimas 24 horas, né, com 22 descartes e 8 confirmações.